Se você acha que já viu tudo no mundo dos smartphones, segura isso por um segundo, porque o que eu vou te mostrar hoje parece simples à primeira vista, mas na verdade pode mudar completamente o futuro dos celulares. Agora me responde com sinceridade. Você prefere um celular mais potente ou um celular mais confortável de usar? Porque durante anos a indústria fez a gente escolher entre essas duas coisas. Ou você tinha um celular grosso, pesado, com bateria grande, ou um celular fino, bonito, mas que não entregava desempenho nem autonomia. E se eu te dissesse que alguém decidiu quebrar essa regra, hoje você vai conhecer o Nubia Air Pro, um smartphone que aposta em algo que quase ninguém está fazendo hoje: ser extremamente fino, leve e ainda assim funcional. Mas aqui está o ponto mais importante. Isso não é só sobre design. Isso pode ser o começo de uma nova tendência. Uma mudança real na forma como celulares são construídos. E talvez você nem tenha percebido ainda, porque, olá, Nos últimos anos, os celulares ficaram cada vez mais parecidos. Mesma ideia, mesmo formato, mesma experiência, mudam as câmeras, mudam os números. Mas, no fundo, é sempre mais do mesmo, até que aparece algo diferente. E o Nubia Air Pro é exatamente isso. Um celular que chama atenção não por ser o mais poderoso, mas por ser um dos mais finos já feitos. E isso levanta uma pergunta muito interessante. Por que ninguém estava fazendo isso antes? Será que não dava? Ou será que ninguém quis arriscar? Porque criar um celular ultra fino não é só deixar ele mais bonito. É um desafio de engenharia absurdo. Você precisa reorganizar tudo por dentro. Bateria, placa, sistema de resfriamento, estrutura, tudo precisa ser repensado. E qualquer erro compromete tudo. Autonomia cai, desempenho cai, temperatura sobe. Ou seja, não é só fazer fino, é fazer fino e ainda funcionar bem. E é exatamente aqui que o Nubia Air Pro entra. Ele não tenta ser o mais potente do mundo. Ele não tenta competir com os celulares gamers gigantes. Ele faz outra coisa. Ele entrega equilíbrio. E isso pode ser muito mais importante do que parece. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já pegou um celular e pensou: caramba, isso aqui é pesado demais? Ou então, meu bolso nem aguenta isso. Ou até, depois de um tempo usando, começa a incomodar. Isso acontece porque os celulares cresceram. E hoje, muitos aparelhos parecem quase um tablet. E sim, isso tem vantagens. Tela maior, bateria maior, mais desempenho. Mas também tem um custo: conforto, portabilidade, ergonomia. E é exatamente isso que o Nubia Air Pro tenta recuperar: a sensação de usar algo leve, algo fino, algo que simplesmente desaparece na mão. E, quando você pega um celular assim, você percebe na hora. É diferente. Não é só estética, é experiência. Agora vem a parte interessante. Mesmo sendo ultra fino, ele ainda traz uma bateria de cerca de 5.000 mAh. E isso é impressionante porque, normalmente, celulares finos sacrificam justamente isso, a bateria. Mas aqui não. Aqui existe uma tentativa clara de manter equilíbrio. E isso mostra uma coisa importante. A tecnologia evoluiu o suficiente para permitir novas ideias, novas propostas, novas experiências. Mas aí entra a grande pergunta. Isso funciona na prática? Porque teoria é uma coisa, marketing é outra. Mas uso real é o que importa. E é aqui que muita gente se surpreende. Porque o Nubia Air Pro não é um celular fraco. Ele entrega desempenho sólido para o dia a dia. Redes sociais, vídeos, aplicativos, jogos leves e até alguns mais exigentes. Tudo roda de forma fluida. Claro, ele não é feito para ser um monstro gamer. Mas também não é essa a proposta. A proposta é outra: ser equilibrado, ser confortável, ser diferente. E às vezes, isso é exatamente o que muita gente procura. Agora vamos falar de uma coisa que pouca gente comenta: a experiência emocional de usar um celular
Sim, isso existe. E faz mais diferença do que parece. Porque no final do dia, você não está só usando um processador. Você está segurando um objeto. Algo que você toca o tempo todo. Algo que está com você o dia inteiro. E quando esse objeto é confortável, leve, fino, isso muda tudo. Você sente prazer em usar, você não cansa, você não se incomoda. E isso é um diferencial enorme. Mas claro, nem tudo são flores. E aqui é importante ser honesto. Celulares ultrafinos têm desafios. Resfriamento pode ser mais limitado. Estrutura pode exigir mais cuidado. E dependendo do uso, ele pode não ser ideal para quem quer desempenho extremo. Mas aí volta aquela pergunta lá do começo. Você realmente precisa de desempenho extremo? Ou você só quer um celular bom, confortável e confiável? Porque a maioria das pessoas não usa nem metade do poder de um celular top. E mesmo assim, paga caro por isso. Agora imagina um cenário diferente. Um celular que entrega o necessário, mas com uma experiência muito mais agradável, mais leve, mais fino, mais confortável. Isso começa a fazer sentido, não é? E, talvez, esse seja o verdadeiro diferencial do Nubia Air Pro. Ele não tenta impressionar com números. Ele tenta melhorar a experiência. E isso é raro hoje em dia, muito raro. Agora vamos falar de design, porque aqui não tem como ignorar. O Nubia Air Pro é bonito. Mas não é só bonito. Ele é elegante, minimalista e moderno e, principalmente, diferente do padrão atual. Enquanto muitos celulares estão ficando cada vez mais robustos, ele segue o caminho oposto. E isso chama atenção, porque quebra expectativa. E tudo que quebra expectativa gera curiosidade. E curiosidade gera clique, gera interesse, gera conversa. Agora pensa no impacto disso no mercado. Se esse tipo de celular começa a fazer sucesso, outras marcas vão seguir. Sempre foi assim. E de repente, a gente pode voltar a ter celulares mais finos, mais leves, mais confortáveis. E isso seria uma mudança enorme. Porque por anos a tendência foi crescer. Agora pode ser diminuir. E isso é interessante. Muito interessante. Mas claro, isso depende de uma coisa: aceitação. Se as pessoas comprarem a ideia, se elas perceberem valor nisso, se elas entenderem que nem tudo é potência, que experiência também importa. E aí, eu te pergunto, você compraria um celular ultra fino assim? Ou você prefere algo mais robusto, mais poderoso? Porque não existe resposta certa. Existe o que faz sentido para você. E talvez é exatamente isso que esse celular está tentando. Provar que existe espaço para escolha, que nem todo mundo quer a mesma coisa. E que inovação não é só aumentar números. Às vezes, é mudar direção. E talvez o Nubia Air Pro seja exatamente isso. Uma mudança de direção. Um teste, um experimento. Ou quem sabe, o começo de uma nova era. Agora me diz uma coisa nos comentários. Você usaria